Olá! Nesta videoaula nós falaremos sobre progressões aritméticas. Vamos começar com um exemplo bem simples. Imagine que você tem uma mesa com 4 cadeiras ao seu redor. Agora, imagine que para dar uma festa nós unimos essa mesa com 4 cadeiras com uma outra mesa igual, colocando uma ao lado da outra. E obedecendo que em cada lado desta mesa, com exceção dos lados que estão unidos, nós teremos uma cadeira. Bom, se no primeiro caso nós temos 4 cadeiras, já na segunda configuração nós teremos 6 cadeiras. Agora, se eu unir 3 mesas de mesmo formato e colocar, com exceção dos lados que estão unidos, uma cadeira, nós teremos para essas 3 mesas 8 cadeiras. E aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: quantas cadeiras nós teremos ao redor das mesas, enfileirando 11 dessas mesas? O tema de hoje vai nos ajudar a realizar essa operação para sabermos a quantidade de cadeiras de uma forma muito prática, utilizando o conceito de progressões aritméticas. Inicialmente, nós temos que esclarecer o conceito de sequência. Basicamente, uma sequência é uma lista de objetos que aqui nós trabalharemos especialmente com números, listados de forma que essa lista de números pode ter um fim ou não. E ela pode obedecer uma determinada regra ou não. Ok? Nós representamos uma sequência numérica entre parênteses e separamos os seus termos entre vírgulas. Então, nessa sequência aqui, 7, 3, 8, 10, nós temos como termos, aqui que estão aparecendo, o 7, que seria o meu termo A1, o 3, que é o segundo termo, ou seja, A2, o 8, que é A3, e o 10, que é A4. Nós dizemos que cada um desses termos está posicionado em um local específico da lista e o local é especificado por esse índice numérico do A. Então, se eu tiver A20, o número é o 20º termo dessa sequência. Nós podemos visualizar uma sequência utilizando o que nós chamamos de lei de formação. Considere uma sequência, e aqui eu estou mostrando para vocês uma outra maneira de representar uma sequência qualquer, com o termo AN entre parênteses, de forma que o termo A1 seja igual a 5, e o termo AN mais 1 seja sempre 3 mais AN. E aqui eu coloquei uma questão que diz para nós escrevermos os 5 primeiros termos dessa sequência AN. Bom, diferente do exemplo anterior, essa sequência ela está descrita por uma lei de formação. Nós dizemos quem é o primeiro termo, que eu circulei aqui agora, que neste caso é 5, e nós escrevemos os termos seguintes de acordo com o meu primeiro termo. Então, eu vou escrever aqui abaixo o meu A1, que é 5, e vamos descobrir agora os 5 primeiros termos, ou seja, os 4 seguintes, porque o A1 nós já temos. Bom, A2, segundo essa lei, é igual a 3, mais aqui nós temos a n. Então, se a n mais 1 é 3 mais a n, A2 vai ser 3 mais A1, porque na lei de formação, este índice antes da igualdade é n mais 1 e o índice após a igualdade é n, ou seja, diminuímos uma unidade desse termo. Então, A2 é 3 mais A1, só que A1 é 5.
Portanto, 3 mais 5 é igual a 8, e o meu A2 é 8. Vamos agora encontrar o termo A3. A3 vai ser 3 mais A2. Só que A2, como nós obtivemos anteriormente, é igual a 8. Então, 3 mais 8 será igual a 11. A4 será 3 mais A3. Lembrando que o índice desse A final vai ser um valor a menos do que o meu termo que está antes da igualdade. 3 mais A3, que é 11, portanto, 3 mais 11 eu sei que é 14. E por fim, vamos encontrar A5. A5 é 3 mais A4, que vai ser 3 mais 14, ou seja, 17. Então, nós podemos continuar a escrever esses números dessa sequência, mas aqui eu só pedi os 5 primeiros termos. Então, eu vou escrever aqui ao lado, entre parênteses, os 5 primeiros termos. Vai ser 5, 8, 11, 14, 17 e assim por diante. Bom, se você olhar atentamente, você vai perceber que do primeiro termo para o segundo eu somei 3. Do segundo para o terceiro também somei 3. E eu vou somando 3 de acordo com a quantidade de termos que vai subindo. E essa característica de somar a mesma quantidade em cada termo é o que vai caracterizar uma progressão aritmética. Basicamente, uma progressão aritmética é uma sequência em que o aumento de cada termo para o seguinte é sempre o mesmo. E nós chamamos esse aumento de razão. Observe aqui essa sequência que começa com 400 e tem os termos seguintes: 430, 460, 490, 520, 550 e assim vai. Um olhar atento nos faz perceber que de um termo para o outro eu estou aumentando 30 unidades. Sempre 30 unidades, ou seja, a razão neste caso é 30. E aí eu escrevo R igual a 30 neste caso, que é a minha razão. Já no segundo exemplo, nós observamos algo diferente. O primeiro termo é 7, o segundo é 5, 3, 1, ou seja, os meus valores estão diminuindo. Mas, olhando atentamente, eu percebo que eu estou retirando 2 unidades a cada termo, ou seja, a minha razão, neste caso, é menos 2. Ou seja, ao invés de crescer, a sequência está decrescendo e isso também é uma progressão aritmética, porque a minha razão é sempre a mesma nesse caso. Agora, olha essa sequência última aqui, que interessante. A cada termo, eu estou repetindo o meu termo inicial. 3, 3, 3, 3, 3. Esta sequência também é uma progressão aritmética. Por quê? Porque de um termo para outro, eu não estou acrescentando nem retirando nenhuma unidade, nenhum valor. E poderia inclusive ser um número decimal, poderia ser uma fração, mas eu não estou retirando nem somando nenhum valor. Ou seja, a minha razão é igual a zero. Como a razão é sempre a mesma, nós dizemos que essa sequência é uma progressão aritmética também. E nós podemos dizer ainda mais. No primeiro caso, como esta sequência está crescendo e a razão é 30, nós dizemos que ela é uma progressão crescente, uma sequência crescente. Já no segundo caso, a razão é menos 2, mas os valores estão diminuindo, ou seja, ela é decrescente. E no último caso, ela nem cresce nem diminui, né? Os termos permanecem os mesmos. Então, nós temos uma sequência que é constante, ok? Nós temos esses 3 tipos de
progressões. E é interessante que a gente saiba, ao menos basicamente, o que significa cada um desses termos. Bom, algo que é especialmente útil, se tratando de progressões aritméticas, é escrever um termo qualquer dessa sequência de uma maneira rápida, sem necessariamente escrever todos os termos da sequência até aquele termo que eu quero. Por exemplo, se eu quiser achar o termo 100 da sequência 400, 430, 460, 490, vai ser um processo demorado e penoso. Então, vamos analisar a construção dessa sequência pelos passos que eu coloquei aqui logo abaixo. O meu termo A1 é 400, o primeiro termo. Já A2, como nós vimos no slide passado, vai ser 400 mais 30, porque a razão dessa sequência é 30. Os meus valores vão aumentando de 30 em 30. Mas, como 400 é A1, eu posso escrever 400 mais 30 como A1 mais R. Do mesmo modo, eu posso escrever A3 como 400 mais 60, que nesse caso é A1 mais 2R. O termo A4, que nós vemos aqui, que é 490, nós podemos escrevê-lo como 400 mais 90, ou seja, A1 mais 3 vezes 30, ou seja, 3R. Se nós continuarmos a escrever desta maneira, nós poderemos encontrar o termo AN da seguinte forma. É só você escrever AN como A1 mais uma quantidade de vezes de R. Ou seja, se você tem A2, você vai fazer A1 mais R. Se você tem A3, vai ser A1 mais 2R. Se você tem A4, A1 mais 3R. Eu vou estar sempre multiplicando o R por uma unidade a menos do que o termo que eu quero encontrar. Então, se eu quero achar a N, eu vou calcular A1 mais N menos 1 vezes R. Nós conhecemos essa relação como o termo geral de uma progressão aritmética. Ou seja, se nesse caso eu quiser achar o termo A10, eu pego 400 mais 9 vezes a razão, que é 30, e se eu proceder com os cálculos, eu vou ter 400 mais 270, ou seja, 670. Bom, vamos voltar para aquele exemplo do início e tentar encontrar a resposta daquele questionamento que foi feito sobre a quantidade de cadeiras ao redor de 11 mesas enfileiradas. Bom, perceba que é muito mais simples você escrever a sequência utilizando essa lista que eu mostrei a vocês. A primeira quantidade de cadeiras será 4, a segunda será 6, a terceira será 8. Se você quiser fazer um outro desenho, você vai perceber que a minha quantidade de cadeiras será 10. E assim por diante. Ou seja, a cada mesa que eu acrescento, eu vou adicionar 2 cadeiras à minha composição de mesas. Ou seja, eu tenho uma progressão aritmética crescente cuja razão é igual a 2. Bom, o 4 é o número de cadeiras ao enfileirar uma mesa. O 6, enfileirando 2 mesas. O 8, enfileirando 3 mesas. Ou seja, se eu quiser enfileirar 11 mesas, e eu quiser descobrir o número de cadeiras, eu calculo a 11, que vai ser igual a A1 mais 10 vezes a razão, que é 2. Mas A1 é igual a 4. 4 mais 10 vezes 2 vai ser igual a 4 mais 20, ou seja, 24. Então, ao redor das mesas, enfileirando essas 11 mesas, nós teremos 24 cadeiras. Uma ideia que é muito útil da gente saber é a soma dos n primeiros termos de uma PA. Imagine que você queira saber a soma dos 100 primeiros números naturais que eu escrevi aqui embaixo. Eu não sei quanto é. Então, você pode pensar nesses 100 primeiros números naturais como uma sequência
que é uma PA cuja razão é igual a 1, porque de um termo para o outro eu estou aumentando uma unidade. Então, eu vou utilizar a seguinte estratégia. Eu vou pegar o primeiro número, o primeiro termo dessa sequência e vou somar com o último, que é o 100. Bom, 1 mais 100 é igual a 101. Agora eu vou pegar o segundo termo e vou somar ao penúltimo. Eu vou ter 2 mais 99, que coincidentemente também é 101. Procedendo com o 3 e somando com o antepenúltimo, que é 98, eu também vou ter 101. E você já pode imaginar que o 4 mais o 97 vai dar o mesmo número, e de fato dá 101. Ou seja, se eu proceder assim até os termos centrais, eu vou sempre obter 101. Os termos centrais aqui são 50 e 51. E somando os dois, eu obtenho 101 também. Ou seja, se eu pegar os termos equidistantes, eu vou obter essa soma que vai ser sempre a mesma. Então, eu posso concluir que se eu pegar 101 e multiplicar por 50, eu vou obter a soma dos 100 primeiros naturais, ou seja, 5.050. Esse raciocínio nos ajuda a entender um pouquinho a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética que eu vou mostrar a seguir. Se você tem uma PA, A1, A2, A3 e assim por diante, a soma Sn dos n primeiros termos é dada por essa relação. Ou seja, eu pego o primeiro termo, somo com o último, multiplico por n e divido por 2. Bom, se você imaginar lá a sequência do slide anterior, você vai conseguir enxergar isso também. Ó. A soma dos 100 primeiros, eu poderia continuar aqui, né, gente? Podia fazer 101, 102 e assim vai. Mas eu quero até o centésimo termo. Então, eu vou pegar o primeiro, que é 1, o centésimo, que é 100, vou multiplicar por 100 e dividir por 2. 1 mais 100 é 101, vezes 100 sobre 2. E se você analisar com calma, 100 dividido por 2 é justamente o 50 que nós observamos lá no slide anterior, ou seja, 5.050, certo? Vamos fazer agora um exemplo para exercitar o conceito de soma. Qual será a soma dos 20 primeiros termos dessa PA aqui, ó, 3, 7, 11, 15 e assim por diante? Bom, Sn vai ser o primeiro termo, mais o último, que eu quero na minha contagem, vezes n sobre 2. Ou seja, S de 20 vai ser A1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Mas A1, neste caso, é 3. E o A20? Nós não sabemos ainda. Então, como é que a gente vai proceder? Nós temos que encontrar o termo A20. Bom, a gente não já sabe a construção pelo termo geral? É só a gente calcular. Ó. Quem é A20? A20 é A1 mais n menos 1, que nesse caso é 19, vezes a razão. Bom, do 3 para o 7, eu somei 4. Do 7 para o 11, somei 4. Do 11 para o 15, somei 4, ou seja, a minha razão é 4. Ou seja, A20 é A1 mais 19 vezes 4. Mas A1 é 3, gente. E 19 vezes 4, se a gente armar a conta aqui rapidinho, 4 vezes 9 dá 36, 4 vezes 1 dá 4, mais 3, 7. 76. 3 mais 76 é igual a 79. Então, aqui, ó, eu coloco no lugar de A20, 79. E procedemos para saber o valor da soma. 79 mais 3
é 82, vezes 20 sobre 2. Eu posso simplificar, ó, por exemplo, 82 por 2 vai ser igual a 41. 41 vezes 20. Posso fazer mais uma multiplicação. 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. E concluímos que a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é 820. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.